Credos e confissões talvez sejam termos desconhecidos para um público considerável dentro da igreja evangélica. Mas você, em algum momento que já ouviu esses termos, parou para pensar qual a importância, a relevância para a igreja como um todo? Sobre isso que nós iremos tratar no vídeo de hoje. É proibido pensar, é proibido. Inicialmente, nós devemos perceber o valor histórico dos credos e das confissões. A igreja, desde os primeiros séculos, ela enfrentou muitos embates, precisou responder a muitas dúvidas, a combater muitas heresias. E como a igreja historicamente fez isso? Ela fez por meio de credos e confissões de fé. A igreja, diante de seus adversários inimigos da fé, para a preservação dos pontos mais fundamentais da doutrina, daquelas colunas que sustentam o edifício da cristandade, esta igreja formulou credos e confissões. Durante muito tempo, essa igreja se valeu desses documentos para a instrução dos novos que abraçavam a fé cristã, para o fortalecimento da igreja na doutrina verdadeira apostólica que havia sido deixada pelos servos do Senhor. Esses documentos historicamente conhecidos, eles são fundamentais, porque eles estão enraizados na palavra de Deus. Talvez um dos credos mais conhecidos seja o credo dos apóstolos, ou o credo apostólico. Ele recebe esse título não porque tenha sido escrito pelos apóstolos, mas porque com fidelidade ele expressa a doutrina que os apóstolos legaram à igreja. O credo dos apóstolos, ele expressa sua estrutura numa forma tripartida e unida. Isso encontra apoio na doutrina da Trindade. Ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E cada uma de suas 12 sentenças certamente estão fundamentadas naquilo que é mais básico e elementar da fé cristã. Não apenas o credo apostólico, como outros credos e as confissões posteriormente produzidas pela igreja, eles continuaram durante muitos séculos, especialmente durante o período da Reforma, século XVI. Eles foram fundamentais para que a igreja que retorna das trevas, ela possa voltar-se para as Escrituras de maneira muito direta. Esses credos e confissões, eles precisam encontrar um lugar na igreja dos nossos dias. Muitas igrejas históricas ainda se valem desses documentos. Elas os tomam como instrumentos de discipulado e de edificação da igreja na doutrina correta à luz das Escrituras Sagradas. Mas esta não é uma verdade total para toda a igreja evangélica. Na verdade, muitas igrejas, elas sequer têm acesso a esses documentos, sequer elas fazem ideia do valor desses documentos. E então, estas igrejas passam a estarem mais vulneráveis às heresias, às falsas doutrinas. Se você observa muitas destas igrejas hoje que abraçam ensinos diversos, diferentes e ensinos contraditórios com aquilo que os apóstolos nos deixaram, você certamente encontrará uma igreja não confessional, uma igreja que não possui credos e confissões. Neste sentido, nós precisamos colocar em relevo o valor desses documentos. Eles não lidam em disputar com a Escritura a autoridade. Nós não os temos em pé de igualdade com as Escrituras. Pelo contrário, eles estão abaixo da Escritura, mas eles derivam da Escritura a autoridade. Por isso, eles podem ser usados para a instrução do povo de Deus. Eu gostaria de desmistificar algo. Os credos e confissões, eles não atentam contra o vigor espiritual, o fervor da igreja. Pelo contrário, uma vez que eles são uma expressão do conteúdo bíblico, eles então nos ensinam acerca das verdades bíblicas, da sã doutrina. Neste sentido, a igreja encontrará certamente por meio desses documentos de instrução e que confirmam a verdadeira fé da igreja, o verdadeiro vigor e o verdadeiro fervor, porque estes devem derivar do conhecimento correto acerca de Deus. Qualquer vigor, tentativa de expressão mais fervorosa de uma fé supostamente evangélica, mas que não encontra no próprio Evangelho, na própria Escritura, a sua fonte primária,
certamente é algo dispensável e precisa ser recusado pela igreja. Que nós possamos olhar para os credos e confissões como documentos que devem nos remeter ao coração das doutrinas evangélicas, das doutrinas apostólicas, e encontrar nessas doutrinas o ânimo, o vigor, o fervor pelo conhecimento correto de Deus, para sermos mais felizes, vivermos em comunidade autêntica, comunidade cristã, na qual Deus possa ser glorificado e por esta o mundo possa ouvir o verdadeiro evangelho. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, você pode deixar também os seus comentários, compartilhe com outras pessoas. Que Deus nos abençoe.